Bom, depois de alguns dias, a gente pode até falar, né, semanas, né, quase 2 semanas de tensão e risco de escalada lá no Oriente Médio, a gente viu um recuo expressivo aí nos preços do petróleo com esse anúncio de cessar fogo. A queda surpreendeu pelo ritmo e também pela intensidade, Fred. O que ela acaba revelando para a gente, para os investidores, para o mercado financeiro em relação ao comportamento aí do mercado em relação ao cenário de conflito? Bom, vamos lá, Felipe. Assim, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa reforçar aqui é que o petróleo talvez tenha se tornado ali, quando eu falo de petróleo, principalmente o primeiro vencimento do Brent, né, que é o principal contrato de petróleo negociado, ele talvez tenha se tornado o ativo mais sensível à guerra, né, desde que foi deflagrado ali o início do conflito entre Irã e Israel, né? E quando os Estados Unidos entraram na guerra, acho que a primeira percepção do mercado foi de que o risco havia aumentado, né, e de que existia uma possibilidade maior do fechamento do Estreito de Hormuz, na medida que o parlamento do Irã aprovou esse fechamento, ainda deveria passar por um órgão de segurança nacional antes do Estreito efetivamente fechar, né? Isso acabou não acontecendo, pelo menos não até agora, né? Pareceu ter sido uma ameaça, embora o prêmio de risco tenha subido inicialmente, né? Muitos navios tanker deram a volta, não querem passar por ali, é normal pensar que você faz parte, você está nessa embarcação, né, levando uma carga, pensando como comandante do navio ou a tripulação, você não vai querer passar por ali, né? E as companhias seguradoras também aumentaram os prêmios das apólices de seguro das embarcações que estavam passando por essa região. Então, de fato, ocorreu uma pequena mudança ali nos fluxos comerciais que a gente precisa entender quanto tempo ela vai durar, porque isso acaba afetando o fluxo no mercado físico. Mas o que os traders, portfólio managers, né, e especuladores, né, começaram a apostar, né, nesses últimos 2 dias foi de que, na verdade, o movimento dos Estados Unidos, né, gerou um efeito positivo no que tange a possibilidade da guerra acabar o mais rápido possível, né? Então, por mais que o Irã tenha falado ali de movimentos retaliatórios, tenha falado de fechar o Estreito de Hormuz, tenha dado declarações um pouco mais duras e tenha tentado atacar bases dos Estados Unidos, até ontem mesmo o Trump ele faz uma publicação na rede social dele e no próprio Twitter dizendo que a guerra vai acabar em questão de horas, né? Que o Irã já está sentando na mesa para negociar. E não parece que essas medidas do Irã de contra-ataque tenham sido muito efetivas, pelo menos não até agora. Então, o mercado começa a precificar uma chance do conflito acabar logo, o quanto antes. E com o conflito acabando rápido, né, naturalmente, o mercado ele desiste da narrativa de que os preços de petróleo vão disparar por uma questão de interrupção de oferta e volta para a narrativa anterior, que era a narrativa de tarifas, de recessão e etc., e o petróleo abaixo de US$ 70. Então, acho que isso é um pouco do que aconteceu. Uma volatilidade muito grande, né? Então, a commodity ela oscilou para cima, para baixo, de uma maneira bastante abrupta, mas de novo, né, talvez seja o ativo de risco mais sensível ao contexto geopolítico que a gente está vivendo. Se a gente for olhar as outras bolsas de valores, os ativos de risco, de uma forma geral, globais, eles não se moveram tanto quanto o preço do petróleo, né? Então, a bolsa americana não teve uma correção tão grande, assim, não foi nada que dê para a gente atribuir diretamente com a questão da guerra, mesma coisa com as outras bolsas, a curva de juros, idem. Então, assim, parece ter sido um movimento muito mais focado especificamente no petróleo e esse alívio da tensão, ele está justificando esse reposicionamento dos participantes do mercado e a venda de posições de contratos.